Na China arcaica, o taoísmo surge como uma escola de pensamento com sua base na metafísica. Por volta de 500 a.C., durante uma época em que ideias espirituais fundamentais estavam surgindo no Oriente e no Ocidente, sendo entendida como a comunhão de todas as almas com a vida existente. Para os taoístas, fenômenos naturais marcam a harmonia entre o céu e o homem, o corpo ligado com a natureza. Então, neste ponto, emerge uma arte que, com o movimento e intenção, busca atingir um equilíbrio entre o forte e o fraco, entre a luz e a sombra. Lao Tzu e o mestre Zhuangzi formam a base do taoísmo. Os dois mestres homônimos, cuja identidade histórica, como as circunstâncias que cercam a compilação de seus textos, permanece incerta. Lao Tzu, ou também chamado de Tao Te Ching, ou o caminho e seu poder, tem sido entendido como um conjunto de instruções para um governo virtuoso ou para o autocultivo. Ele enfatiza o conceito de não ação ou não interferência com a ordem natural das coisas. Tao, geralmente traduzido como caminho do meio, pode ser entendido como o caminho para alcançar um estado de iluminação resultando em longevidade ou mesmo imortalidade. Mas Tao, como algo inefável, informe e concebido como um vazio infinito, também pode ser entendido como a origem insondável do mundo e como o progenitor das forças dualistas Yin e Yang. Yin, associado à sombra, água, oeste tigre, e Yang, associado à luz, fogo, leste dragão. São as duas fases alternadas da energia cósmica, seu equilíbrio dinâmico traz harmonia cósmica. Trago como curiosidade, mas também como fato dentro da história da arte, sabe aquele símbolo que os hippies norte-americanos usaram à exaustão, ele mesmo. Uma carpa que sobe o rio e outra que desce o rio, o claro e o escuro, ou como diziam, um representa o masculino e o outro o feminino. E quem pode ter trazido o taoísmo com tanta força com seu símbolo do equilíbrio, além de filósofos? Um artista marcial, um artista de artes marciais. Um ator chamado Bruce Lee pode ter popularizado a filosofia entre os americanos. O taoísmo, bem como o budismo e o confucionismo deixam um legado de artes. A importância da arte oriental no Ocidente não pode ser negada. A arte oriental sempre foi considerada de qualidade superior à arte ocidental, principalmente pelos artistas do século XIX, e isso se deve, possivelmente, em grande parte ao fato de que a arte oriental está enraizada na tradição. A arte oriental foi passada de geração em geração e, como resultado, é mais respeitada. Além disso, a arte oriental é frequentemente inspirada pela religião e mitologia de várias etnias asiáticas. Como resultado, a arte oriental é muitas vezes cultural e espiritualmente importante como foi para o Ocidente no período renascentista. Este canal, do YouTube, tem como objetivo mostrar algumas das peças mais bonitas das culturas orientais, ajudando-nos a apreciar a sua beleza e ao mesmo tempo a conhecer a sua história. Mas antes, que tal você deixar um like para o canal neste vídeo? Muito obrigado! Com o tempo, o taoísmo se desenvolveu em uma religião organizada, nos últimos séculos antes de Cristo. Em grande parte em resposta à estrutura institucional do budismo, com um cânone cada vez maior de textos e panteão de deuses, e um número significativo de escolas com ideias e abordagens muitas vezes distintamente diferentes. Às vezes, algumas dessas escolas também eram politicamente ativas. Junto com o budismo, o taoísmo hoje é uma das duas religiões dominantes no mundo de língua chinesa. Sendo algumas delas proibidas na China, por serem movimentos que cultuam em grandes grupos. Os demais, que não fazem cultos em grandes proporções, são totalmente liberados, pois são considerados como escolhas individuais, sem influência do coletivo ou de pastores. Um dos fundamentos do taoísmo é a obtenção da imortalidade. Embora pareça ser um objetivo bastante esotérico e desafiador, porém pode ser compreendido como uma forma de obtenção de uma vida mais regrada para chegar a idades avançadas sem problemas com doenças internas, e entender externas para lidar com elas com sabedoria. O taoísmo, com seus elementos populares e cultuais, continua a fornecer orientação prática por meio de códigos de comportamento e regimes físicos, bem como talismãs e serviços rituais que ajudam a regular a vida cotidiana de seus muitos seguidores.
No século XII, na China, o taoísmo, o confucionismo e o budismo, conhecidos como as três doutrinas, eram vistos como mutuamente complementares, embora às vezes competissem por influência na corte. De fato, a partir de então, os panteões dessas doutrinas muitas vezes se sobrepuseram, e a arquitetura e a arte pareciam semelhantes, muitas vezes como consequência da contratação dos mesmos artesãos para criar imagens e edifícios. A arte taoísta reflete o amplo período de tempo e as diversas regiões, política e práticas de seus criadores. Os artistas, profissionais comissionados, mas também importantes mestres taoístas, adeptos, eruditos, amadores e até imperadores, trabalhando em obras escritas, pintadas, em tecidos, esculpida ou modelada. Isso criou um corpo plural de obras que vão desde evocações sublimes de princípios cósmicos a visões elaboradas de reinos e paraísos imortais, bem como visualizações do panteão taoísta, mapas medicinais para a medicina tradicional chinesa e implementos rituais, sendo eles, em alguns pontos, até parecidos com formas kardecistas. As muitas facetas da arte taoísta, mas é especialmente forte nas artes das pinturas dos séculos XIII e XIV, quando muitos membros da elite, impedidos de serem empregados como funcionários do governo sob a dinastia Mongol Yuan, encontram lugares na hierarquia alternativa da eclésia taoísta. Outras obras têm um propósito litúrgico, enquanto função religiosa de uma terceira categoria de objetos de arte é mais ambígua. Elas refletem a assimilação generalizada de conceitos taoístas em imagens auspiciosas na cultura popular chinesa. Como, por exemplo, a Umbanda tem seus santos e seres de luz que o seguidor pode pedir ajuda, iluminação dos caminhos, sortes, casamentos e etc. O sábio taoísta Laozi é frequentemente mostrado montando em um boi ou em uma carroça de bois enquanto se preparava para deixar a China por meio de uma passagem para o Ocidente. Diz a lenda que ele foi o autor do Tao Te Ching quando o guarda, numa espécie de alfândega de passagem, pediu que ele escrevesse seus ensinamentos. Uma pequena escultura de bronze apresenta o sábio em um manto completo, topete e barba longa e estreita. A imagem e o prazer dos peixes do pintor Zhou Dongqing, do final do século XIII, evoca uma passagem famosa dos escritos de Zhuangzi sobre o reconhecimento de sentimentos de alegria nos outros. Em O Dragão de Pinho de Uboli apresenta uma manifestação taoísta do Oqi, ou energia cósmica, como um poderoso pinheiro que lembra a curva em S duplo do diagrama cósmico Yin-Yang. A paisagem horizontal, montanhas nubladas do abade taoísta Fan Kong transforma uma cadeia de montanhas em uma veia retorcida de energia de dragão que se desdobra à distância, apenas para desaparecer em um vazio enevoado. Uma escultura de bronze dourado magnificamente trabalhada por um artista do século XV pode ser identificada como o celestial digno do início original, uma das três purezas e divindades supremas do panteão taoísta. O manto de um dignitário taoísta, Daoshi, provavelmente usado durante os rituais taoístas, apresenta vários símbolos favoráveis, de boa sorte, incluindo medalhões do sol e da lua nos ombros, bem como garças, veados e dragões. Chuva beneficente pelo Mestre Celestial Zhang Yukai, supremo dignitário da seita da Unidade Ortodoxa do Sul do Taoísmo do Sul, ilustra dragões, personificações da energia cósmica capaz de trazer nuvens e chuva. A pintura provavelmente pretendia demonstrar a destreza de Zhang em rituais de chuva. Duas pinturas da dinastia Ming retratam membros do panteão taoísta, que se assemelha a uma complexa burocracia composta por divindades em forma de estrela, oficiais, marechais e senhores. Divindades estelares dos mergulhões do norte central apresenta duas constelações em forma antropomórfica, enquanto o mestre do trovão retrata uma divindade tutelar e seu séquito. Ambas as imagens, que se assemelham a murais de templos em grande escala, foram criadas como parte de extensas coleções de ícones usados em rituais religiosos semelhantes aos dos budistas. O Senhor do Palácio Norte, Zinwu, uma das divindades mais proeminentes do panteão taoísta, pode ser identificado pela cobra enrolada em torno de uma tartaruga que aparece em frente ao pedestal em que ele está sentado. Decorada com esmaltes amarelos, verdes, pretos e brancos típicos das esculturas de cerâmica taoísta e budista da dinastia Ming, a divindade taoísta provavelmente representa o marechal celestial Zhao Gongming, simbolizando a natureza dos deuses locais, que foram aceitos no panteão taoísta.
A instituição de uma divindade taoísta, um extraordinário pergaminho de 10 metros de comprimento, representa uma dessas apropriações, século XII. Na pintura em leque do imortal Lu Dongbin, que aparece acima do pavilhão Yu e Yang, um membro desse grupo é visto ou voando ou pelo céu. Disse que Lu recebeu conhecimento sagrado de Zhong Liquan, outro dos 8 imortais, retratado emoldurado por nuvens em uma garrafa de cerâmica Ming azul e branca. Representações de paisagens muitas vezes evocam temas taoístas, como o nascer do sol da primavera do artista literário Lu Guan no Elixir da Terra ou paisagens montanhosas em miniatura esculpidas em jade, uma pedra de tal dureza e pureza que tem conotações imortais. Paisagens aludem frequentemente a paraísos taoístas, como é o caso da excursão à gruta de Zangong, do fiel pintor Min Shitao, que no final da vida renunciou à sua condição de monge budista e assumiu a identidade taoísta de Dadizi, o grande purificado primeiro. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até o final. Essas artes se encontram em museus norte-americanos, porém existem alguns sites chineses livres para a pesquisa de mais trabalhos. Muito obrigado e até a próxima!